Minhas saudações a todos os participantes do primeiro congresso online entre arte, cultura e educação. O tema com o qual eu vou decorrer é sobre a capoeira. A capoeira enquanto manifestação cultural, enquanto processo de transformação social. Importante informar que a capoeira ela é um conjunto de culturas, é um conjunto de conhecimentos que a compõem enquanto uma estrutura cultural. Ela é feita por sujeitos. A capoeira ela é construída historicamente, coletivamente, a partir dos sujeitos históricos. Por isso é uma cultura também ancestral, que se adequa ao tempo. Ao tempo ela vai se adequando, vai se transformando, se ressignificando, ganhando novos sentidos. Por isso a capoeira ela deve ser trabalhada sempre numa perspectiva que eu chamaria de transcultural ou de transdisciplinar. Embora a capoeira seja construída a partir de diversos sujeitos, cada sujeito trabalha a capoeira sempre numa perspectiva redutiva, reducionista, sempre trabalhando numa única nível de realidade, que é o seu próprio nível de realidade, a partir da sua vertente, através do seu estilo. Então ele vai trabalhar a capoeira nessas dimensões. Tem uma capoeira Angola, a capoeira chamada contemporânea e a capoeira regional. Então essas divisões dentro da capoeira, ela cria um certo problema de ordem de relacionamento, de construção efetivamente coletiva. Então aí são as divisões, essas divisões disciplinares, essas divisões, essas percepções de construção da cultura nessa individualidade constrói ilhas de saberes. Então às vezes esses horizontes eles se distanciam e torna-se muito difícil essas trocas de experiências, essas trocas de saber entre aqueles que produzem a cultura da capoeira nessas dimensões. Por isso, alguns anos atrás, eu comecei a estudar a transdisciplinaridade como método de orientação, para mim poder compreender os diversos níveis de realidade existentes na estrutura da cultura da capoeira e poder conviver de forma mais fraterna com os diferentes, nesses diferentes níveis de realidade. E a partir da transdisciplinaridade, eu comecei a perceber exatamente que, às vezes, as diferenças, o contraditório, é que somam na construção da cultura da capoeira. Costumo dizer que a capoeira ela é uma malha. Nós, mestres de capoeira, nós somos os fios que a tecem. A partir das experiências individuais, das vivências pessoais, que a cultura da capoeira ela é realizada. Portanto, é importante a gente salientar que a transdisciplinaridade como método de orientação para compreendermos diversos níveis de realidade ou compreendermos as disciplinas, vem nos ajudar nesse papel de transformação social a partir de uma educação revolucionária, porque como os métodos disciplinares importantes e fundamentais na construção do conhecimento estão fragmentados, estão divididos, da mesma forma também no campo da cultura da capoeira. Por isso eu trago a transdisciplinaridade como esse método orientador. E claro que nós vamos estar falando mais profundamente a respeito das dimensões da capoeira, a sua dimensão musical, a dimensão estética do jogo, da corporeidade, da instrumentalidade e dos diversos métodos de ensino-aprendizagem da capoeira. A capoeira faz parte também de uma tradição da cultura oral. Então nós aprendemos e ensinamos através da oralidade. Embora, como eu disse anteriormente, os métodos, o tempo nos adequa a novas realidades. Então muitos métodos começam a ser criados para a construção desses saberes, de modo que a oralidade, embora ela seja em parte fundamental e essencial da cultura ancestral da capoeira, outros métodos começam a ser também aplicados na construção do conhecimento da capoeira. Então isso também é importante, é fundamental, que novas visões, novas formas
de construção desse saber venha a ser realizados também, né? Para que não se fique fechado em um único nível, num método de transmissão de saber. A capoeira enquanto educação, ela vai trabalhar a história, ela vai trabalhar o sentido social da organização social do sujeito através do tempo, através da história. Ela vai nos permitir compreender as relações de força e de poder que sempre existiu historicamente, mas que ela resulta ser dessa relação de força, de poder e de controle, enquanto uma cultura de resistência. Do aspecto social, a capoeira também ela contribui enquanto cultura para um disciplinamento necessário à educação do corpo e, consequentemente, da mente, para a gente poder entender os parâmetros e limites necessários nas trocas de saber a partir do jogo da capoeira. É onde nós nos encontramos, aonde ali as nossas personalidades, nosso caráter, o nosso conhecimento, nossas experiências, nossas vivências se encontram, que é na roda da capoeira. E a roda da capoeira tem diversos significados, a sua circularidade, onde as pessoas naquele lugar tornam-se comum, mas com seus valores individuais. Por isso que eu disse no início, a capoeira ela se constrói na coletividade, a partir das individualidades. Por isso que a capoeira ela não tem uma essência em si mesmo. A essência da capoeira, quem dá é o sujeito da capoeira, que dá seu sentido, que dá a sua compreensão. Por isso existe uma diversidade que lamentavelmente gera a adversidade. Por isso que eu tenho procurado trazer esse conceito que é na diversidade que nós podemos construir uma unidade, a partir de uma mudança de mentalidade. E no aspecto filosófico, cada mestre que dá sentido à sua capoeira, ele também vai dar um sentido filosófico à sua capoeira, uma forma de pensar a capoeira, a maneira de olhar a capoeira e de transmitir aos seus alunos. Por isso que é uma coisa bastante particular, uma coisa muito própria da experiência e da vivência dos mestres, de acordo com a sua linhagem, de acordo com a sua vertente. De modo que a capoeira ele é um conjunto de saberes, um conjunto de experiências que está fragmentado, nos diversos campos de atuação desses mestres. Por isso que a gente tem debatido muito a questão da possibilidade de construção de unidade nas diferenças. Poder dialogar com o diferente, para que você possa conhecer as experiências do outro, as vivências do outro e as subjetividades que existem naquela estrutura. Por exemplo, capoeira Angola, capoeira regional, capoeira contemporânea. Esses são universos que não se comunicam. Esses universos eles se relacionam eventualmente, mas eles têm estrutura própria, têm linguagem própria, têm subjetividade própria, embora exista coisas em comum entre esses grupos, entre essas experiências. O que é muito interessante também é a capoeira enquanto instrumento pedagógico é a possibilidade de nós trabalharmos ela como instrumento, como meio, não como fim, essa coisa da compreensão do mundo, para que possamos compreender o sujeito no mundo e as relações que a gente estabelece para além da capoeira. Eu acho que nesse espaço de vivência e de convivência cultural, a gente tem como trabalhar educacionalmente a questões relacionadas ao meio ambiente, as questões sociais, as questões políticas, trabalhar a compreensão de mundo e dos sujeitos no mundo através da cultura da capoeira. Acho que isso é muito importante, né? Não olhar somente o aspecto físico da capoeira, mas trabalhar outras dimensões possíveis para que aquelas pessoas que estão no ambiente, na vivência do ensino-aprendizagem da capoeira, possa compreender a dimensão do sujeito no mundo, como eu estou no mundo, como outros estão no mundo, e como que eu enxergo, como é que eu vejo as relações na diversidade humana. Portanto, eu acho que a capoeira ela pode também contribuir
de forma significativa, desde que, como eu falei anteriormente, a gente possa mudar a nossa percepção, né? Porque a tendência natural é a gente sempre reduzir o que é complexo, ficar sempre na redução, no disjuntivo, no determinismo. De modo que, mudando a mentalidade, aí eu empresto a concepção da transdisciplinaridade como um conhecimento que vem da área da educação, para a gente poder trabalhar as reflexões dessas disciplinas todas que compõem o conjunto de saberes humanos entre cultura, ciência, filosofia, religião, porque a capoeira, ela, na verdade, ela transita também por esses espaços, né? A questão da psicologia, por exemplo, né? Da pedagogia, da filosofia, da antropologia, da sociologia, né? Todas essas áreas das ciências, elas atuam dentro do universo cultural da capoeira. Por isso, para compreender a capoeira, é necessário compreendê-la na complexidade, né? Quanto mais nos aprofundarmos no pensamento complexo, mais nós vamos compreender essas particularidades que existem na estrutura cultural da capoeira a partir dos sujeitos, a partir das relações que se estabelece, das relações sociais, das relações políticas, das relações culturais, da relação ambiental. Então, acho que isso é importante e é fundamental para que aqueles que fazem capoeira, que participam do universo da capoeira, da comunidade da capoeira, possam entender a dimensão possível de trabalhar a capoeira com a educação necessária para o futuro. Quero aproveitar também a oportunidade para agradecer à comissão organizadora, em nome do Dr. Márcio Pena Corte Real, que amavelmente nos fez esse convite para participarmos do GT Capoeira, Educação e Musicalidade. Então, acho que é um espaço de oportunidade para que a gente possa estar socializando e compartilhando com as pessoas do mundo acadêmico um pouco da nossa experiência no campo da cultura popular. Mas que acho que vai ser um momento de criar uma simbiose perfeita entre o saber popular e o saber acadêmico. Então, espero e desejo que este primeiro congresso seja um sucesso para todos nós. Um forte abraço e, mais uma vez, obrigado pelo convite.